a originalidade é o plágio não detectado. Aham. Plágio não detectado. Cara, na faculdade, velho. Mas Quem teve que fazer TCC? Você já chegou na fase do TCC já ou não? eu não fiz faculdade. Mas você vai fazer, sei lá. Não. Agora não. Que bom, que Agora bom. não. Que bom no bom sentido, eu tô Como querendo assim, dizer. que bom, cara? Como assim você vai falar que bom? Vai explicar Um o quê? professor Vai universitário explicar falando o quê isso, pros né? seus alunos no É próximo verdade, semestre, cara. Ribeiro? Como assim, velho? Cara, Se explique. Explique. simples, vamos explicar, com certeza. A educação nós temos que buscar sim. Agora, a formalidade, o diploma, isso daí é um mero detalhe de uma convenção social. Só, né? É um mero detalhe de uma convenção social. Eu preciso do diploma para sobreviver no mercado. Tem gente que não precisa do diploma para sobreviver no mercado, e essa é a realidade. Então, essa ânsia de querer, eu tenho que fazer tal curso porque meus pais querem que eu tenha diploma, tem que tomar cuidado com isso, não é bem assim que funciona a vida. O mundo é mais complexo do que ter um diploma, né? Até por isso. Agora, voltando... Sim, né? deixa eu só fazer uma ponderação em relação ao que você está colocando aí, Ribeiro. Eu acho que a questão do diploma em si, cara, é aquela velha máxima que a gente sempre fala, né? Que a teoria é diferente da prática, né? A gente sempre costuma dizer, né? Que a teoria é uma coisa, na prática é outra. E a gente fala assim, realmente, né? Mas sem a teoria, a prática não aconteceria. Ela não acontece nunca, né? Né? Sem a E- ciência não tem como ter Isso. inovação. É óbvio isso. É óbvio. Exatamente. E tem uma citação no livro que ele fala muito, eu não lembro quem que é o autor, mas ele diz, mesmo quando eu não ia à escola, eu estudava. Tem que estudar. Exato. Quando eu passo para os meus alunos a história do Soichiro Honda, primeira coisa que eu pergunto para os meus alunos, quem foi Soichiro Honda? Eles falam, o cara que inventou a moto. Aí eu já quebro o primeiro mito aí. Ele não inventou a moto, ele copiou. Igual tá sugerindo aqui no livro. Ele roubou a ideia E aprimorou. e aprimorou. Mudou o motor, colocou, né, motor 2 tempos. Aí ele tentou colocar a moto dele no mercado. Para ele conseguir validar no mercado internacional, ele entrou no campeonato do MotoGP mundial e foi campeão para mostrar que a moto dele era boa, né? Então, assim, o Soichiro Honda, ele pegou modelos de bicicleta, colocou motor e tal. Já existia marcas como Triumph, como Harley Davidson, marcas que foram utilizadas em guerra, na Primeira e na Segunda Guerra E Mundial. Triumph foi chegar agora no Brasil, Foi né? chegar agora no Brasil. E Então, eu quero assim, uma Triumph, cara. eu também. Então, Eu então- aceito uma Triumph. Então, assim, quando eu falo da educação, eu não quero polemizar, não. Acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Eu ainda quero fazer um mestrado, eu ainda quero, né? Eu ainda quero ter uma é isso Triumph. aí, é isso aí. Mas eu perguntei isso pra você justamente por causa dessa questão do plágio. Porque na ciência, cara, você tem que sempre referenciar o autor da ideia. Isso nada mais justo. Se foi o cara que descobriu ali, né, uma variação nos gametas, né? Então, ele é o Tem uns cara que deve créditos, ser... né? tem que ter uns créditos dessa descoberta. É óbvio, né? Agora, quando a gente fala de empreendedorismo e arte, não é bem assim que funciona. Por exemplo, pega Graham Bell, que inventou o telefone. Tá, ele inventou o telefone, mas ele usou tecnologias já existentes. Já existia telégrafo, já existia vitrola, já existia aquilo que é o dinossauro, né? O avô do microfone, que é o amplificador de voz, tal, que a polícia usava. Porque ele precisaria É. pro telefone. Cara, ele usou 3 tecnologias ali para fazer o telefone que nós conhecemos, né? Depois foi evoluindo. Então, é nesse sentido a questão do plágio. Ele plagiou alguém? Não. Ele usou tecnologias existentes e criou algo novo a partir daquilo, né? Então, eu acredito que quando a gente fala de plágio, dentro da academia, é um tabu do caralho. Dentro da academia, falar de plágio é um tabu do caralho. Eu tô até com medo, porque o Léo tá assistindo a gente aqui. Ele vai puxar minha orelha ainda. Com toda razão, ele pode, né? Mas, assim, eu vejo que o trabalho acadêmico, ele tem essas limitações por questão de proteção do conhecimento. Então, tem essas regras para proteger o conhecimento. Mas quando a gente fala de criatividade, essas regras são inimigas da criatividade, na minha opinião. Você engessa tanto o jeito da pessoa trabalhar que ela não tem liberdade para criar e desenvolver. Mas aí o autor É. ele dá um subterfúgio importante, até como uma forma das pessoas trabalharem com isso. Se você fica muito só naquilo que você faz, não adianta, você não vai conseguir criar muita coisa. A ideia é que você você não nasceu para criar nada. Você vai ser aquele cara que vai nascer, crescer, morrer e não vai deixar nada de legado a não ser a sua própria existência. Não vai criar nada de diferente. O que ele diz é que para você criar, você tem que ser, além disso,
Você fica nas exatas ou fica naquilo que você faz, como, eu preciso fazer isso, até como uma convenção social, como a gente fala muito e como a sociedade cobra muito da gente. Mas fora disso, cara, sai da casinha. O autor tocava guitarra, parou de tocar guitarra para dar foco na arte, ele viu que a arte não ia para frente e voltou a tocar guitarra para que a criatividade dele pudesse se desenvolver. Quer dizer, ele diz que você tem que trabalhar com duas coisas. Uma delas tem que ser criativa. E para essa criatividade você tem que mergulhar no caos. Cara, mesmo. legal isso que você falou, sabe por quê? Entendeu? Esse é o trecho do livro que, quando eu tava lendo, pra mim era o livro do Domenico De Masi, Sim. O Ócio Criativo. Ócio criativo. Ócio criativo. É o ócio criativo. Complementa a tua persona. O ócio criativo seria, assim, o tempo que você tem consciente para ter devaneios, né? É palavra estranha, mas para deixar vir, né? Ideias, surgir soluções, ter devaneios, né? Escutar Pink Floyd, é isso. Maravilhoso. Mas acho que, assim, um ponto importante do livro, né? É que ele fala assim também, né? Que toda nova ideia, ela é um mix de outras ideias, né? Então, acho que, assim, um ponto importante aqui no livro é assim, a gente cria ideias através de referências. As ideias, elas nunca surgem do nada. Por quê? Porque a gente vai montar, a gente vai começar a construir o nosso pensamento, a gente vai começar a construir a forma como nós vemos as coisas acontecerem, é baseado nas referências de vida que a gente tem. Tanto é que no livro ele destaca outro ponto que ele fala assim, nós somos talhados, né, e moldados por aquilo que amamos. Cara, eu achei sensacional essa frase. Né? E não pelo que fazemos. E não né? pelo que fazemos, exatamente. Porque, assim, muito disso tem muito a ver, eu acho, sabe? Porque, por exemplo, muito do nosso processo criativo hoje, né? Eu não me considero um artista, um cara que fala assim, pô, eu sou sensacional. Cada vez que eu sento, eu tenho ideias maravilhosas. Não é muito assim pelo que funciona. contrário. Mas eu me considero, pelo menos, um pouco criativo. Eu me acho um pouco criativo. Cara, e aí fez todo sentido para mim isso. Porque muitas das ideias que eu tenho, elas não têm nada a ver com aquilo que eu faço. E sim com aquilo que eu gosto. Sim. Então, a maioria das vezes, quando eu estou pensando em alguma coisa e eu quero criar uma coisa nova, não é pelo fato de eu trabalhar, de eu ser administrador, de eu ter feito o meu mestrado lá em supply chain, né, e ter estudado cadeia de suprimentos, processos de negócio dentro da cadeia de suprimentos. Não, muito pelo contrário. As minhas ideias, elas surgem do quê? Eu tenho um hobby, todo mundo sabe, que é a leitura. Eu adoro ler, tenho, né, livros, eu compro pra mais... ver mesmo, o cara traz um monte de livro aqui. Tá Não, Eu tenho mais humilhando livros, aqui eu na compro biblioteca, né, mais John? livros do que a minha biblioteca. capacidade de leitura. Isso também. Né? Eu compro mais livros do que a minha capacidade de leitura. É um hobby. Cara, e a grande maioria das minhas ideias, elas surgem do quê? Surgem dos livros que eu leio. É na hora que ele tá dando um cagão no banheiro, tomando banho. Não, Né? Brincadeiras à Mas é parte, verdade. geralmente é nessas horas Mas é que a gente verdade. tem os Com os certeza. insights, né? Nosso cérebro tá mais tranquilo, sem o cortisol atrapalhando ali, o estresse, né? Atrapalhando. Aí vem uma sinapse, outra, pá, a resolver um problema que tava te é o que ele afligindo chama muito no livro de linhagem criativa. Sensacional, né? É você pegar a genealogia. Ele chama no livro de genealogia da ideia, né? Que todas as ideias têm a genealogia lá. uma que vem da outra. Isso, que vem da outra e outra e outra. E aí ele fala, né? Que você cria referências. E aí o que você tem que fazer? Cria suas referências, estude-as, né? E depois estude as referências das suas referências. Ele passa 2 traços, né? E você tem que ver que há um terceiro no meio ali, né?